Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ver o que Deus está fazendo em toda a terra. No programa de hoje, você virá conosco conhecer um pouquinho aqui da Itália, do norte da Itália, na linda cidade de Torino, ou Turim. E nós temos uma pessoa muito especial, brasileiro, muito querido, daqui que o conhecemos há muito tempo atrás e está hoje lá servindo ao Senhor lá na Itália. Um pastor, missionário, uma bênção. Emerson, nós o chamamos carinhosamente Emerson Klimber. Você vai ver por quê. Então, não saia daí. O programa está muito lindo para que você conheça a Itália, o que Deus está fazendo na Itália, como as torres estão indo ali. Não saia daí. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, estamos muito felizes de ter conosco aqui no nosso estúdio o Emerson. Emerson, é uma alegria estar com você aqui e nós te chamamos de Emerson Klimber. Por que esse Klimber, hein, Emerson? Na verdade, quando há mais ou menos uns 10 anos atrás, na verdade mais que isso, uns 15 anos, eu fazia alpinismo. Sim. Na verdade é climber, mas ninguém fala isso, então seria Klimber. Klimber lá fora, Exatamente, Klimber no Brasil. E eu participava de um ministério de internet em que a gente falava de Jesus e o meu nickname era Klimber. Aí, então todo mundo me conhecia como Emerson Klimber. E aí ficou, Emerson Klimber. E alguns até só de Klimber, né? Sim, sim. Klimber. Algumas pessoas nem me conhecem com o meu próprio nome. Você conhece o Emerson? Não. O Klimber? O Klimber sim eu conheço. Então, E o alpinismo? Ficou para trás ou ainda pratica? Ficou, não. Infelizmente eu moro nos lugares onde tem bons Alpes, mas infelizmente não tive mais como. Ficou para trás. Você agora está galgando outras montanhas. Outras montanhas, exatamente. Subindo na vida espiritual, buscando mais o Senhor, não é, Amém. Emerson? Tentando parecer com Ele. Mas o Emerson é daqui, de Belo Horizonte. Estivemos juntos na sua infância, escola dominical. Exatamente. Não é, Emerson? Os primeiros estudos bíblicos que eu vi na Lagoinha, eu me lembro de uma quinta-feira, foi muito claro isso. Os meus pais me levaram no estúdio bíblico e eu encontrei essa senhora, a pastora Ângela, ministrando na época. Foi uma bênção para minha família, ela fez parte da nossa história e até hoje tem sido assim. E depois também, para completar a história, eu tive como professor de escola dominical a Suzy e o Kaiser como professor. Na época eles eram meninos pequenos ainda, todos nós éramos muito novos, mas eles já eram comprometidos com a escola dominical de noite na Lagoinha, que era uma coisa muito legal para as crianças. Então no culto da noite tinha escola dominical para criança e quem eram os nossos professores? Suzy e Kaiser. Exatamente. Então você está vendo aí o Klimber, o Emerson, é bem de casa. E Deus chamou o Emerson de uma maneira muito especial, muito estratégica para estar morando na Itália, para estar ajudando a igreja lá na Itália. Vamos conhecer um pouquinho como foi, Emerson, que você foi parar na Itália e como foi que você foi parar lá em Turim. Exatamente. Bom, para começar, já é difícil de falar que assim, eu sou brasileiro, sou negro e a Itália é racista. E todo estrangeiro que vai para a Europa é um pouco complicado para eles, pastora. Primeiro porque eles pensam que nós queremos roubar o lugar deles. E eu aqui no Brasil já trabalhava, eu me formei em administração, fiz duas pós-graduações e trabalhava já na área. E quando eu terminei a faculdade, eu fiz como na minha época se podia permitir isso ainda. Eu fiz o mochilão, coloquei o mochilão nas costas e fui para a Europa para conhecer um pouco lá. Exatamente. É o sonho dos jovens, exatamente, né? Exatamente. Era o sonho dos jovens. E eu fui. E quando eu cheguei naquele lugar, eu fiquei muito surpreso em ver muitas mulheres com burqa. O burqa é o vestimenta dos muçulmanos. E o modo como eles falavam. Isso em que ano, Emerson? Isso em 1998. 98. Sim. Isso foi muito complicado para mim ver como eles estavam falando claramente da história de Alá, como eles estavam falando sobre isso com outras pessoas e a igreja passiva em relação a isso.
E quando eu voltei para o Brasil, Deus falando muito ao meu coração, e a primeira coisa que eu fiz foi deixar tudo. Eu comecei a orar sobre o assunto e eu fui fazer uma escola de missões. Eu fui fazer Jocum, que eu acho que muitos jovens passaram por isso. E durante aquele período, eu tive um sonho, e foi uma coisa muito legal, porque no período em que eu tive esse sonho, meu pai já tinha terminado, eu sou filho de pastor, e o meu pai tinha terminado o seminário, e o meu sonho foi muito engraçado, porque eu estava correndo em cima das águas, e eu vi um rapaz me chamando num lugar muito longe. E quando eu cheguei próximo a ele, ele me disse assim, nos ajude. Olha. E quando ele disse isso, eu observei onde ele estava, parecia muito com o formato de uma bota. E quando eu estava para chegar próximo dele, para conversar com ele, para entender que tipo de ajuda ele esperava, uma mão me tirou por trás e me disse, volte, você ainda não está pronta. E foi o que aconteceu, eu voltei. Quando eu acordei no outro dia, eu sou muito amigo do meu pai, eu falei, pai, eu tive um sonho estranho essa noite. E eu contei para ele o que era. Ele me disse, olha que não é um privilégio teu. Paulo, ele teve um sonho com o jovem Macedônia, e ele disse, atravesse a Macedônia e nos ajude. Então eu disse, eu devo ter lido isso ficou na minha cabeça, pensando que poderia ser um sonho meu. E na verdade, quando eu terminei a Jocum, terminei a escola, no último dia, seria o nosso dia da colação, como a gente fala assim, na hora de colação de grau, dia da formatura. Formatura. Isso. Tinham 2 missionários que iriam ministrar sobre nós. Nós éramos mais ou menos 180 alunos. Eles chamavam um por um para orar para essas pessoas. E já estava mais ou menos por volta de meia-noite, eu estava muito cansado. Eu falei assim, Senhor, eles não vão acabar nunca mais de orar por nós. E quando chegou um determinado momento, essa senhora me chamou e disse, eu quero orar por você. E eu confesso que eu estava tão cansado que eu disse assim, termina rápido, por favor. E quando ela orou por mim, ela me disse assim, eu estou vendo você caminhar em cima de um tapete muito grande. Eu disse, ok. E quando ela me disse assim, olha, esse tapete é engraçado que ele tem o formato do mar. E você está caminhando sobre as águas. Naquele momento eu me lembrei do sonho. E tem uma pessoa que está te esperando do outro lado. Olha. Ali eu comecei a ver a mão de Deus falando comigo. Sim. E eu voltei, depois terminou o Jocum, eu falei assim, Senhor, eu acho que eu sei que o Senhor me está chamando. E comecei a buscar de Deus, foi um período muito intenso de jejum, de oração, e até que o Senhor falou comigo, está no momento de você ir embora. A história é muito longa, acho que nós gastaríamos 5 programas para falar sobre isso. Um dia nós vamos pegar todos os capítulos. Exatamente. Então o que aconteceu? Eu resolvi deixar tudo, peguei a bênção dos meus pais e resolvi ir para a Itália. E durante o período que eu fui a primeira vez, em 98, eu mantive contato com uma igreja lá, uma igreja da Assembleia de Deus. Eu trabalhei com eles por 2 anos quando eu voltei para a Itália, no ano de 2002. Em qual cidade? Torino. Em Torino mesmo. Sim, em Torino. E lá eu trabalhei com eles. Na verdade, Torino é uma cidade muito grande, nós somos quase 2.000 habitantes. E 2 milhões de habitantes. 2 milhões. Sim, 2 milhões de habitantes. E o que acontece é que nós moramos nas cidades que são as cidades que a gente chama de cidades satélites, né, como se fosse aqui. E eu moro numa cidade chamada Carmagnola. E ali eu trabalhei por 2 anos com a Assembleia de Deus. Completamente diferente da nossa cultura. Foi uma bênção para mim, porque Deus me ensinou muito sobre o fator de orar e depender de Deus, de adorá-lo em espírito e em verdade. Por que tudo isso? Porque eu estava muito acostumado em viver as nossas adorações como nós temos aqui no Brasil. Sim. E lá era muito diferente. Homens de um lado, mulheres do outro. Então era só você e Deus. No meu momento de adoração era só eu e Deus. E ali eu fui aprendendo a escutar mais Deus. A gente começa a dar valor a algumas outras coisas, né? Como tempo de intimidade com Deus, buscar mais na palavra de Deus. E é um povo que ora muito. Sim. Eu gostei muito dos assembleanos por esse motivo, um dos grandes motivos. Nós ficamos muito amigos, somos muito irmãos, até que o meu tempo terminou lá, os 2 anos em que eles me chamaram para trabalhar com ele. E durante esse período eu precisava de documentos para ficar na Itália, porque, volto a lembrar, eu não sou descendente de italiano. E aí foram onde os milagres de Deus começaram. Eu creio muito que Deus, quando Ele chama alguém, Ele vai prover... Ele prepara todas as coisas, Sim, não é? todos os recursos. E comigo Ele fez falta. assim. Exatamente. Muito a primeira coisa que o Senhor fez, porque eu disse, Senhor, aqui eu não quero ficar ilegal. Porque se o Senhor me chamou, Senhor, eu quero tudo legal, tem que funcionar assim. Porque senão eu vou voltar para casa. É muito importante isso que você disse, Emerson, porque nós sabemos de muitos brasileiros que estão na Europa
estão na Austrália, estão na América, estão ilegais. E o tempo vai passando, passando e ficam anos, anos ilegais. Então isso forma uma barreira na vida espiritual, porque uma ilegalidade vai puxando outra, isso não é bom. Então foi muito importante isso que você está trazendo, de buscar de Deus, e Deus faz milagres.